começa a trazer as informações que nós temos aqui hoje, vamos orar. Momento de oração, né? Momento de falar com Deus, abrir o coração para Deus. Momento de ratificar que a nossa vida, nossa alma, nosso espírito pertencem ao Senhor. Ele faz o que Ele quiser. E gostando ou não, a gente exalta e glorifica o Senhor. Entendendo ou não, nós estamos aqui em público dizendo que a gente exalta e glorifica o Senhor, mesmo que a gente não entenda, não compreenda, a gente exalta e glorifica o Senhor. Porque nós estamos aprendendo a agradecer o Senhor. O que nos entristece às vezes, Senhor, é que algumas coisas não dependem da gente e a gente não quer, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, envergonhar o Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, capacidade, capacita-nos, ó Pai, porque o mundo é cruel. O mundo quer destruir, aniquilar, pulverizar. Mas nós temos com o Senhor. Nós nos atemos ao Senhor, nos agarramos às tuas vestes e esperamos exclusivamente do Senhor. Fala conosco, mostra para nós as verdades e ajuda-nos a termos discernimento. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a Bíblia e quero suplicar a você que não é para você concordar com nada do que eu estou falando. Antes, consulte a Bíblia. Tudo que eu for falar aqui, hoje, vai ser contrário à maioria, ou vai ser contrário de tudo que você já ouviu. Então consulte a Bíblia. Não seja fascinado por nada. Consulte a Bíblia Sagrada. Eu não concordo, mas por quê? Vá na Bíblia. Eu estou falando fundamentado na Bíblia. E hoje eu vou trazer uma notícia muito triste aqui. Muito triste. Talvez eu não consiga terminar este assunto,
porque ele é longo. E eu não vou correr para terminar. Quem tiver interesse, acompanha. Quem não tem interesse, não acompanha. Olha, né? Tem que trazer informação completa, porque pior do que não ter informação é ter a informação errada. Isso é básico. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Olha só o que está escrito aqui. Presta atenção. Ou, melhor que prestar atenção, leia junto comigo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso aqui você não vai ouvir dentro de denominação, igreja denominacional nenhuma. Não vai ouvir. Mas ninguém vai falar sobre isso. Se você... tem muita gente que nos ouve e que frequenta uma igreja denominacional. Se você chegar lá para o seu líder dessa igreja denominacional e perguntar para ele, ele não vai concordar com você. Aliás, ele vai dizer para você não ouvir mais a programação. Mas eu gostaria que você perguntasse, fundamentado na Bíblia, e fundamentado principalmente em 1 Coríntios 12, 13, que fala da unidade da igreja. Todos os cristãos, todos os crentes, os evangélicos, todos os salvos, fomos batizados em um corpo. Não é esse corpo, não quer dizer o nosso corpo. Esse corpo quer dizer o corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é o corpo. Está claro isso para você? Já que está falando aqui da unidade da igreja. Então todos os cristãos são batizados num corpo só. Quer judeu, quer grego, quer dizer, qualquer nacionalidade é cristão, está no corpo de Cristo, que é a igreja. E quem está no corpo de Cristo bebe, quer dizer, se alimenta, se sacia de um só Espírito. Não existem dois Espíritos Santos. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito que nós fomos batizados no mesmo corpo. Está claro isso ou não? Como o telefone está livre, se não estiver claro, você pode mandar um zap aqui questionando, que eu respondo na hora. Porque eu não vou ter pressa de concluir esse assunto. Eu gostaria que você
tivesse conhecimento do começo ao fim. Primeira coisa, igreja denominacional é pecado. Pastor, agora o senhor foi longe demais. Não, não fui longe demais, não. Estou falando que a Bíblia diz. Porque a gente não tem que estar dentro de uma igreja denominacional. A gente tem que estar no corpo de Cristo. Cristo não morreu para a gente estar dentro de uma denominação. Cristo morreu para trazer perdão e salvação para a gente do pecado. É isto. Jesus morreu para nos batizar em um corpo, na igreja, e incluiu neste corpo, segundo 1 Coríntios 12, 13, pessoas de quaisquer nacionalidades. E a cada pessoa ele dá dons do Espírito Santo destinados a construir este corpo. Sempre lembrando que dons aqui significa os dons ativos ainda do Espírito Santo, não os dons apostólicos, como nós falamos semana passada, que se encerraram com a morte do último apóstolo. Mas é claro que você deve estar perguntando, bom, como é que faz? Então a gente não pode participar de uma igreja? É pecado? Você deve estar perguntando isso. Então, você acabou de falar que denominação é pecado. A gente tem que estar fora da igreja, então? Não. Igreja não é denominação. Quando a gente olha ao redor, o que a gente vê? A gente vê as denominações. A gente vê cada um trilhando um caminho. A gente vê luterano, batista, presbiteriano. A gente vê pessoal da quadrangular, assembleiano. A gente vê pessoal da Nazareno. É isso que a gente vê. A gente vê denominações. E aí as pessoas somam a igreja a uma denominação. Mas eu volto a bater neste assunto, porque nós estamos nos últimos dias. Ou nós nos acertamos definitivamente, ou não vamos ser arrebatados. A gente precisa se acertar. Eu, Mário, convoco você, esta é a triste notícia, que todas as denominações, por mais bonitinhas, por mais engraçadinhas, divertidas, sociais que elas sejam, não são bíblicas. Nenhuma delas. Nenhuma igreja denominacional é bíblica. Batista não é bíblica. Assembleia não é bíblica. Mas essa é a triste notícia. Porque eu quero, assim, forçar você, se for o caso até. Procure
Procura denominação na sua Bíblia aí, vai, procura. Vai numa concordância bíblica, procura. Procura uma só, pega igrejas aí. Tenta achar uma delas na Bíblia. Não existe no Novo Testamento nenhuma denominação. Pode procurar. Eu estou com o WhatsApp aberto aqui, ó. Você pode mandar aqui. Ah, eu achei uma denominação. Acha aí para mim, então. Vai aí na concordância, onde você quiser. Vai na internet, procure, faça o que você quiser. Porque você não vai achar uma denominação bíblica. As denominações, sejam elas quaisquer uma, e eu não estou aqui falando mal, não, eu estou mostrando a verdade bíblica para você. Elas não fazem parte, nenhuma denominação, elas não fazem parte do governo neotestamentário do Novo Testamento. E existem abundantemente. Dizem, eu não posso afirmar, eu tentei confirmar esta informação, não consegui. Mas dizem que no mundo existem, eu não confirmei isso, mas é uma informação que eu tenho, que carece de confirmação, que existem no mundo 41 mil denominações. No mundo, 41 mil denominações. Cada uma puxando a corda para um lado. Uma diz que os dons são todos para os dias de hoje. Outras dizem que fazem curas, milagres, compram mansões. Cada uma fala uma coisa. Eu já falei aqui, se você pegar uma pessoa, né, que se converteu ontem e sair com ela às 8 da manhã visitando igreja e assistindo o culto e voltar para casa às 10 horas da noite, tendo a pausa, óbvio, do almoço e do jantar, esta pessoa vai voltar mais confusa do que no dia anterior à conversão. Porque cada uma fala de um jeito, cada uma enxerga de um jeito. Tem umas que só pregam o Velho Testamento. É Velho Testamento de manhã, de tarde, de noite. Querem usar todos os profetas do Velho Testamento nos dias atuais. Uma maneira de governo diferente que existia, costume diferente. Querem usar nos dias de hoje. Como tem gente que quer usar como exemplo para a vida do ser humano a formiga, a abelha. Formiga não tem sentimento. Formiga não tem vontade própria. Formiga segue um odor. Feronômio, né? Acho que é esse o nome. A abelha também, não dá para usar isso como regra para o ser humano. E eu quero que você entenda, eu quero que você saiba como que surgiram as denominações. A sua também. Eu não estou falando mal, eu não sou contra nada, eu estou trazendo a verdade da Bíblia. Você sabe, eu não sei qual a sua denominação, mas não importa, porque todas elas surgiram da forma que eu vou falar agora.
todas elas. De acordo com o Novo Testamento, isso é a Bíblia que fala. Aliás, tudo é a Bíblia que fala, né? E você pode ler lá em Mateus capítulo 16, que quem fundou a igreja única e verdadeira foi Jesus. Foi Jesus que fundou a igreja. Não foi o Papa, não foi Pedro, foi Jesus. Depois da ressurreição, Jesus morreu, ressuscitou. Quem administrou a igreja? Jesus não estava mais aqui, o fundador estava em espírito, né? Mas ressuscitou. Quem administrou a igreja? A própria Bíblia diz que foram os apóstolos, os evangelistas, os pastores e os mestres. É a Bíblia que diz isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Não sou eu que estou falando. É só você ler a Bíblia. Antes de ser, leia a Bíblia. Porque eu estou falando que a sua denominação não é bíblica. Mas como você diz isso? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Jesus fundou a igreja, Mateus 16, ele morre, ressuscita, e quem administra a igreja são os apóstolos, os pastores, os mestres, como diz Efésios 4:11. Só que havia de tempos em tempos, está vendo como o homem não dá para usar a formiga como exemplo. Oh, seja como a cigarra. Ah, isso é fábula. Não dá para usar. Porque de tempos em tempos havia discórdia de ideias entre quem? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, os pastores. Havia disputas entre os próprios cristãos. Jesus sabia disso. Jesus sabia que isso aconteceria. Porque é do homem. Um acha que o amarelo é mais para laranja e o outro acha que é mais assim para o abóbora. Então, havia essas divergências. Um achava que aquilo que o outro fazia era pecado e o outro dizia, não, não é pecado. São diferenças de pensamento, não é? Até hoje, você está ouvindo eu falar, tem gente que já nem está ouvindo mais. Não, o sujeito é louco. Esse sujeito é contra a igreja. Já não está nem ouvindo. Tem medo de ouvir até o final, porque tem medo de descobrir que eu estou certo. É uma divergência, é uma controvérsia. Uma controvérsia, né? Esse é o termo correto. E isso está na Bíblia. Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 20. E todas as vezes que havia um pecado, ou uma discussão se aquilo era pecado ou não, ou uma controvérsia, uma divergência, os apóstolos ordenaram às igrejas a exercerem a disciplina eclesiástica. Está lá, 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Teriam também que colocar em prática a disciplina teológica. 2 Timóteo,
4, do 1 ao 5. Também Tito, capítulo 1, versículo 13. Era isso que tinha que ser feito. Há uma divergência, há uma discordância. Eu acho que hoje o dom de línguas tem que deixar. Não, eu acho que o dom de línguas cessou, não há mais porquê. Então, nós temos que entrar lá na coisa eclesiástica e na coisa teológica. É assim que a Bíblia diz. Não é, eu acho que é assim, então eu vou abrir uma igreja e vou liberar aqui tudo. Eu vou abrir uma e não vou fazer nada. O que aconteceu? Começaram a não exercer a disciplina eclesiástica e teológica. Ou exerciam a disciplina eclesiástica e teológica, mas a pessoa se rebelava. A pessoa não é formiga, não é abelha, não é cigarra. A pessoa ficava insatisfeita com o julgamento. Ela deixava o corpo, que é um só, e abria uma outra igreja, abria uma denominação. Todas, inclusive a sua, viu, meu irmão, minha irmã? Inclusive a sua que não está gostando disso que eu estou falando, ou não está concordando, é um direito seu. Mas eu estou trazendo para você Bíblia. Inclusive a sua denominação foi criada assim, porque todas as denominações surgiram assim. E Paulo tentou brecar isso. O apóstolo Paulo viu que isso estava acontecendo. Tinha gente abrindo igreja. Não concordava, se sentia crente, cristão, e se sentia, porque Deus me chamou para o ministério. E abrir igreja. Mas Paulo adverte contra esse tipo de coisa. Contra esta rivalidade que começou aí a produzir as denominações. Foi esta insatisfação com o julgamento dentro da única igreja do corpo de Cristo que fez com que surgissem as denominações, fez com que as denominações fossem produzidas. E Paulo fala contra isso. Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, 13, que nós lemos aqui. E também capítulo 1, versículo 23. Porque é um corpo só, não tem como dividir. Como é que eu vou pegar o meu corpo e vou dividir esse corpo? Porque eu vou morrer. Eu vou dividir o meu braço, vou colocar a cabeça no outro canto. Não tem. É um só corpo. Quando fala em um só corpo, está falando de uma só igreja. Não está falando em várias denominações. Todas as igrejas têm que ter Cristo como centro, não pode ter nada além de Cristo. E as denominações, nós sabemos muito bem disso, ninguém é inocente aí, né? E apesar dos avisos de Paulo, apesar das correções dos apóstolos, dos pastores, e apesar de alguns pastores também fazerem parte na época desta abertura de denominações, algumas pessoas foram saindo e abrindo as suas próprias igrejas, dentre elas
Pastores, formando igrejas. Depois houve um grande cisma entre as igrejas orientais e ocidentais, em 1054 depois de Cristo. Depois, meu irmão, minha irmã, houve a divisão protestante, de onde se firmou a Igreja Católica no século XVI. E de lá para cá, esta falta de unidade da igreja levou a surgir 41.000 denominações. Algumas delas são diferentes apenas pelo nome ou pela nacionalidade. Mas muitas delas têm ou pensam ter diferenças substanciais de doutrina e de prática. E isto impede que possam adorar a Deus juntos. Isto impede que tenham o mesmo tipo de governo dentro da igreja. Não estou falando de política, que tem muito dentro da igreja também, mas estou falando de governar a igreja, como no início, quando Paulo, os apóstolos, né, os pastores é que governavam a igreja. Então, à luz da Bíblia, querido irmão e querida irmã, o denominacionalismo é pecado. É pecado. Por que é pecado? Você deve estar perguntando, pecado, mas por quê? As igrejas denominacionais estão em pecado. Porque só existem porque se recusaram em resolver disputas de maneira bíblica. Se recusaram em rejeitar a igreja verdadeira fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui dizendo, e seria muita leviandade minha dizer, né, que todos aqueles que estavam envolvidos em diferenças tenham cometido pecado. Às vezes o pecado existiu não só por parte daqueles que saíram, mas também por parte daqueles que ficaram. Então a culpa dos dois lados. E hoje nós vemos o que? Uma igreja que é uma anarquia. Existem os ortodoxos, os tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais, aqueles que não sabem para que lado caem. Você já pensou um corpo assim? Um corpo doente. Mas isso está na Bíblia. Como é que o meu braço direito vai querer fazer uma coisa e o meu braço esquerdo quer fazer outra? A minha perna quer andar para frente e a outra quer andar para trás. Você vai cair. Quem é que comanda o seu corpo? É o seu braço? É a sua perna?
Quem comanda o seu corpo? Você vai dizer, claro que sou eu. O seu corpo faz o que você quer. E quem comanda a igreja? Se cada igreja tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira... Ah, não, a gente crê assim. A nossa fé é essa. Mas a fé é uma só. Né? A fé que foi dada uma vez por todas. É uma fé. Não existe a fé assim, a fé assada. Não existe. A própria Bíblia, lá em Judas, diz isso. Batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada. É a fé, não são fés. Não existem fés. Nem tem plural esta palavra. É fé. Fé é uma só. Como é que nós cremos assim? Se você crê assim, ou você está certo ou eu estou errado. Ou eu estou certo ou você está errado. Alguma coisa está errada. Cisma na igreja, né? Quer dizer, um rompimento. Cisma na igreja quer dizer um desacerto de pensamento. E isso continua até os dias de hoje. Existem os cismáticos. Talvez você conheça pessoas que brigaram dentro da igreja, saíram e abriram outra igreja. E aqueles que ficam metendo o pau naqueles que saíram. E aqueles que saíram ficam metendo o pau naqueles que ficaram. Essas divisões são motivo de muita tristeza, na verdade. Por quê? Por que isso é motivo de tristeza? Ué, eles quiseram ficar, eles ficaram. Eles quiseram sair, eles saíram. Primeiro porque criou um cisma dentro da igreja. Criou uma divisão. E ao invés de haver um repensamento sobre o certo, o errado, o correto, o impróprio, fica um fazendo fofoca do outro lado, para o outro lado. Quando há um cisma, quando há um rompimento, uma divisão, né? Isso é cisma. São feridas no corpo de Cristo. E um corpo ferido, se não tratado, se não cuidado, adoece. Mas as pessoas fazem festa quando há um cisma. É motivo de festa, de alegria, de comemoração. Deus me chamou para abrir uma denominação. Chamou nada, deixa de ser mentiroso. Deus não chama ninguém para abrir denominação, porque senão ele estaria contra a própria palavra dele. Ora, pastor, mas nós abrimos porque nós não concordamos. Nós saímos porque nós não concordávamos com o que estava sendo pregado. Tristeza para o outro lado, que continua no engano. Tristeza para aqueles que permaneceram e permanecem no engano. Não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. É claro que abandonar uma denominação e se entregar exclusivamente a Cristo, a palavra de Deus, a verdade, exige coragem espiritual.
existe coragem? Não é fácil. Porque a gente sabe que vem todo mundo contra. Olha lá, agora estão seguindo fulano de tal. Não, nós não estamos seguindo fulano de tal. Nós estamos seguindo a Bíblia. E pedimos a Deus que vocês tenham também, né, esta coragem espiritual de seguir a Bíblia. Porque, na verdade, quem segue pessoas são vocês. Nós queremos seguir só a Cristo. Não pode continuar esta disputa pela fé, essa disputa por posição. Não é possível que essa vanglória denominacional agrade a Deus. Não é possível isso. Eu não vejo, Mário, posição pessoal, não vejo essa vanglória, esse orgulho que Mário, reputo como idiotice, esse orgulho denominacional, agradar a Deus. Como é que o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, tem um braço do corpo que crê que mulher tem que sentar de um lado e homem do outro? Tem um dedinho da mão que crê que todo mundo tem que andar vestido de tal maneira. Ninguém se preocupa em buscar na Bíblia. Olha, vamos ver se isso aqui é bíblico. Não é se está na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro narrativo, descritivo, histórico, geográfico, político, financeiro. A Bíblia tem todos os assuntos, científico. Esse é ensinamento para a igreja. É claro, nós temos hoje tantas batalhas, né, meus irmãos, para lutar hoje. Batalhas contra seres espirituais, anjos, demônios. E nós ficamos lutando contra outros crentes que fazem coisas absurdas, né? Crente vendendo água. Tem um internado aí, ó. Isso aqui é só como exemplo. Tem um internado, desde semana passada, que no ano passado vendeu água para curar a Covid. Vendeu, e ele está internado com Covid. Essas coisas que a gente tem que combater isso. É isso que causa divisão dentro da igreja, são as denominações. Mas pastor, eu creio de um jeito, ele crê de outro. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. É a Bíblia que decide. Hoje nós temos a Bíblia completa. Imagina na época de Paulo que não se tinha ainda a Bíblia completa. Então os homens tinham que decidir. Hoje não, nós temos. E a Bíblia não é de particular interpretação, quer dizer, eu não posso interpretar de acordo com os meus interesses. Eu tenho que interpretar da maneira que o Espírito Santo inspirou que ela fosse escrita. Amanhã, irmãos, amanhã é quarta-feira, nós vamos continuar com esse assunto. Amanhã nós vamos falar, e agora, como é que eu faço? Para onde eu vou? Eu vou abandonar. Para onde eu vou? Eu vou sair de lá que não tem suficiência bíblica lá. Para onde eu vou? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente não pode estar aqui lutando contra outros que se dizem cristãos. Para onde eu vou, pastor? Amanhã você vai ter fundamento bíblico para saber para onde você vai.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, hoje nós estamos aqui tratando, Senhor, de um assunto extremamente delicado, né? Duro falar isso, Senhor. Primeiro porque agride interesses pessoais, interesses financeiros, agride, mas nós não podemos pregar aquilo só que é bom aos ouvidos, né? Nós temos que trazer alerta sobre tudo. E é isso que nós estamos fazendo hoje, amanhã, falando sobre as denominações. Como surgiram, por que surgiram, se são bíblicas ou não. Já ficou claro aqui, pelo menos para mim, né? Está claríssimo que não era desta forma que o assunto era para ser tratado. Foi tratado de maneira errada, e nós vamos deixar isso errado? Continua, Senhor, falando comigo, me dando graça, continua falando com os meus irmãos e irmãs. Cuida de nós, Senhor, e somos gratos pela Tua bondade nas nossas vidas. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.